Você pode ter uma fortuna esquecida no PIS/PASEP, e a decisão do STJ abriu a porta para recuperar esse dinheiro para você ou para a sua família. Se trabalhou antes de 1988, atenção! O prazo só começa quando você descobre o prejuízo. Depois de anos de má gestão e correções mal aplicadas, a Justiça determinou quem responde pelos erros e como ressarcir as perdas. Com documentos certos e um cálculo técnico bem feito, casos estão recuperando valores que mudam a vida, inclusive para herdeiros. Como provar a falha e de quanto pode ser a diferença? Quais documentos pedir ao banco, inclusive microfilmagens, e como um perito contábil transforma papel em prova? Quando usar ação rescisória e como não confundir tema IU 150 com outras discussões. Agora, vamos entender de uma vez por todas o que é o tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça, STJ, e como ele abre a porta para você ou seus familiares recuperarem uma verdadeira fortuna esquecida no PIS/PASEP. Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, muitos trabalhadores começaram a ser prejudicados pela má administração dos fundos PIS/PASEP, especialmente no que diz respeito à não aplicação dos rendimentos corretos ao longo dos anos. O Banco do Brasil, responsável pela administração do PASEP, foi um dos maiores responsáveis por essas falhas. A decisão do STJ no tema 1150 foi um marco importante, pois reconheceu que muitos trabalhadores que iniciaram sua trajetória profissional antes de 1988 foram prejudicados por saques indevidos, desfalques e erro nos cálculos de correção dos depósitos do PASEP. E o que o STJ fez? O tribunal determinou que o Banco do Brasil fosse responsabilizado pela reparação dos valores devidos aos trabalhadores, que inclui não só os valores principais, mas também os juros e correção monetária que deveriam ter sido aplicados ao longo dos anos. Ou seja, o Banco do Brasil deve devolver o dinheiro perdido e muitos trabalhadores estão recebendo atrasados que variam de 500 mil iraires a mais de 1 milhão naires dependendo do caso. O que muda com o tema 1150? A decisão do STJ deu caráter definitivo ao entendimento de que o Banco do Brasil é responsável pela má administração dos recursos. Agora, com a decisão definitiva, quem tem direito pode reaver os valores que ficaram esquecidos por décadas. O que você precisa saber? Não importa mais a idade ou o tempo de aposentadoria. O que conta agora é a prova da falha na administração do PASEP. O STJ já consolidou que o Banco do Brasil deve devolver os valores, se comprovada a falha, para qualquer trabalhador ou aposentado que tenha trabalhado antes de 1988 e que tenha valores não corrigidos corretamente. No próximo bloco, vou explicar como você pode reaver esse dinheiro e qual o passo a passo que você deve seguir para iniciar a ação. Agora que você já entende o que é o tema 1150 e como ele abre as portas para a recuperação dos valores devidos no PIS/PASEP, vamos direto ao passo a passo prático para que você ou seus familiares possam reaver esse dinheiro. Passo 1. Solicitar os documentos ao Banco do Brasil. O primeiro passo é ir até qualquer agência do Banco do Brasil. Não precisa ser na agência onde a conta estava originalmente. Em qualquer unidade, você pode solicitar as microfichas das contas do PASEP ou os extratos completos da conta PASEP desde o início do vínculo do trabalhador com o programa. Esses documentos são essenciais para provar a gestão inadequada do banco e a diferença entre os valores que deveriam ter sido aplicados e os que realmente foram. É fundamental que você tenha acesso ao histórico completo com todos os depósitos, saques e rendimentos. Passo 2. Contratar um perito contábil. Com os documentos em mãos, o próximo passo é contratar um perito contábil especializado. Esse profissional vai analisar os extratos e as microfichas para calcular exatamente quanto o Banco do Brasil deveria ter aplicado em sua conta, incluindo a correção monetária e juros. O perito contábil vai comparar os rendimentos reais que o banco aplicou com os rendimentos devidos segundo as normas do Conselho Diretor do PASEP. Ele fará uma análise detalhada e fornecerá um laudo pericial, que será a prova técnica do seu prejuízo. Passo 3.
Procurar um advogado. Com o laudo pericial pronto, é hora de procurar um advogado especializado em direito previdenciário ou direito do consumidor. Embora o advogado não precise ser um especialista na área contábil, ele será responsável por redigir a petição inicial e entrar com a ação judicial contra o Banco do Brasil. O advogado vai protocolar a ação na Justiça, utilizando o laudo pericial como prova principal de que houve falhas na administração dos depósitos. Ele também vai cuidar de toda a parte jurídica, incluindo os cálculos atualizados e a documentação necessária. Passo 4. Ação judicial e decisão. A ação será proposta contra o Banco do Brasil e trará como fundamento principal a decisão do STJ no tema 1150, que já estabeleceu que o banco é responsável pela má gestão das contas do PIS/PASEP. O Banco do Brasil será intimado a devolver os valores e, em muitos casos, o juiz pode garantir os atrasados, que podem variar entre 500 mil e até mais de 1 milhão. A Justiça tem se mostrado favorável aos trabalhadores que passaram por essa falha de gestão, e a maioria das decisões tem sido favoráveis ao ressarcimento. No entanto, é essencial que o processo seja bem conduzido, com toda a documentação e cálculos corretos. Passo 5. Recebimento da diferença e atrasados. Se você vencer a ação, o Banco do Brasil será obrigado a devolver a diferença dos valores que foram aplicados incorretamente. Além disso, o valor dos atrasados será calculado com juros e correção monetária. Os valores podem ser altíssimos e significar uma mudança significativa na sua qualidade de vida. Para muitos, isso pode representar o pagamento de dívidas, investimentos em novos projetos, ou até mesmo a melhora de condições de saúde com planos médicos e remédios que antes não eram acessíveis. Lembre-se, o tempo é crucial. O mais importante é não perder tempo. Ao descobrir que você tem direito, comece o mais rápido possível, pois os documentos antigos podem ser difíceis de obter ao longo do tempo, e o prazo para ajuizar a ação é limitado. Comente abaixo se você já iniciou esse processo ou está em dúvida sobre o passo a passo. Compartilhe este vídeo com familiares e amigos que podem ter direito a essa fortuna esquecida, pois quanto mais pessoas souberem, mais chances teremos de reverter esse prejuízo. Agora que você já sabe como recuperar sua fortuna esquecida do PIS/PASEP, é importante prestar atenção em alguns detalhes que podem fazer toda a diferença no sucesso do seu processo. Vou te dar os últimos esclarecimentos e explicar como evitar erros comuns que podem atrasar ou até prejudicar a recuperação do seu dinheiro. 1. Atenção aos documentos. Muitos processos falham justamente por falta de documentação correta ou completa. A microficha do PASEP ou o extrato completo são essenciais para comprovar a má gestão dos valores. Sem esses documentos, a perícia contábil não poderá ser feita corretamente, o que comprometerá todo o processo. O que fazer? Ao solicitar os extratos, garanta que todos os anos de depósito sejam cobertos, desde o início do vínculo trabalhista até a data de aposentadoria. Não omita nada, qualquer lacuna pode ser prejudicial para o seu caso. 2. A escolha do perito contábil. O laudo pericial é a base do seu processo. Se o perito contábil não fizer uma análise detalhada e precisa, com juros e correção adequados, a diferença que você pode recuperar será muito menor. Por isso, escolha um perito contábil experiente em casos de revisão de PIS/PASEP. O que fazer? Pesquise bem e escolha um perito especializado. Certifique-se de que ele tenha experiência prática nesse tipo de ação e que já tenha realizado laudos para outros processos similares. 3. Confusão com o tema 1300 e a suspensão de processos. Muitos trabalhadores ficaram confusos com a suspensão de processos, especialmente quando o tema 1300 foi mencionado pelo STJ. Porém, essa suspensão não afeta todos os casos, especialmente os casos em que a má gestão do Banco do Brasil está em questão. O que fazer? Se o seu caso não envolve o ônus da prova e se trata apenas de má gestão do banco, a suspensão do tema 1300 não deve interferir.
Verifique com seu advogado se a sua ação está em conformidade com o tema 1150 para evitar enganos. 4. Prazos e a ação rescisória. Atenção aos prazos, especialmente para quem já teve o processo arquivado ou com sentença transitada em julgado. A ação rescisória pode ser uma opção, mas o prazo para entrar com essa ação é de 2 anos após a sentença. Não deixe isso passar. O que fazer? Se o seu processo já foi finalizado e você não recorreu, verifique imediatamente se cabe uma ação rescisória. O tempo é fundamental para que você não perca a chance de reverter a sentença. 5. A importância do advogado especializado. Um advogado que não entenda bem as nuances do PIS/PASEP pode cometer erros em etapas cruciais do processo, prejudicando a ação e reduzindo suas chances de sucesso. Não se arrisque. O que fazer? Contrate um advogado especializado em direitos previdenciários e PIS/PASEP para garantir que o seu processo siga corretamente e com todas as chances de vitória. Agora que você conhece todos os detalhes e passos importantes, não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Aproveite essa oportunidade de recuperar o dinheiro que é seu por direito e que foi perdido devido à má administração do Banco do Brasil. Lembre-se de que o tempo é crucial. Quanto mais rápido você agir, maiores as chances de recuperar seu patrimônio. Se você conhece alguém que tem direito ao PIS/PASEP, compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ser informadas e buscar a reparação. Comente abaixo se você já começou o processo ou se ficou com alguma dúvida. Não hesite em procurar um advogado ou perito contábil especializado para dar os próximos passos. Se você precisar de mais detalhes, estou aqui para ajudar e tirar suas dúvidas. Vamos garantir que seus direitos sejam respeitados e recuperados.